Olá, eu sou o Macorati e nessa semana eu vou apresentar os modos de renderização do Blazor no Net 8, também chamado de Render Modes. Na semana anterior eu apresentei uma visão geral sobre o novo recurso do Blazor no Net 8 e nessa semana eu vou mostrar de forma prática a utilização dos modos de renderização do Blazor usando o Visual Studio 2022 Preview. Então eu vou iniciar apresentando uma tabela com os modos de renderização disponíveis para renderizar componentes Razor em um projeto Blazor usando o template Blazor Web App. Então, para aplicar um modo de renderização a um componente, nós usamos a diretiva @renderMode. Essa é a forma mais simples e direta. E lembrando que a pré-renderização ela está ativada por padrão para todos os componentes interativos. Você pode desabilitar essa pré-renderização, mas por padrão ela está ativada. A pré-renderização nada mais é do que um recurso que permite renderizar parte ou a totalidade de uma página no servidor antes de enviá-la para o navegador do cliente. Então, vejamos aqui os render modes atuais. Eu tenho o render mode static, cuja renderização é estática e feita no servidor, então o local de renderização é no server e aqui eu não tenho interatividade. O render mode server, a renderização interativa é feita no servidor usando o Blazor Server, então o local de renderização é no servidor e aqui eu tenho interatividade. O render mode Web Assembler, a renderização interativa é feita no cliente usando o Blazor Web Assembler, então aqui a renderização é feita no cliente e aqui eu vou ter também interatividade. E o render mode Auto, ela inicia com uma renderização interativa no cliente usando o Blazor Server e a seguir, nas visitas subsequentes, ela usa o Web Assembler, o Blazor Web Assembler, após fazer o download dos assemblers e do runtime do .NET. Então aqui o local de renderização inicial é no server e a seguir é no client. E aqui também eu vou possuir interatividade. Então para testar na prática os 4 modos de renderização, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, vou selecionar a opção Create New Project e aqui eu vou marcar aqui a linguagem C#, todas as plataformas Blazor. Eu tenho esses templates de projetos para o Blazor. Eu vou marcar o template Blazor Web App. Vou clicar em Next e aqui eu vou criar um projeto com o nome de Blazor Render Modes. Vou clicar em Next, aqui eu vou selecionar o Net 8, vou configurar para HTTPS e muito importante aqui, eu vou marcar a opção Use Interactive Web Assembly Components e também vou marcar Use Interactive Server Components e também vou marcar para incluir as páginas de exemplo. Então aqui eu estou marcando as duas opções para usar componentes interativos Web Assembler e Server. Vou clicar em Create e eu vou ter aqui o meu projeto criado. Olha, eu tenho o projeto Blazor Render Modes e o cliente. Então aqui antes de eu continuar, eu vou abrir aqui a classe Program do projeto. Então observe que aqui, como eu escolhi a opção para habilitar a interatividade dos componentes do lado do servidor e do cliente, foi incluído aqui o código Add Server Components e Add Web Assembler Components. Então aqui eu tenho a inclusão dos serviços para dar suporte à renderização interativa de componentes no servidor e também para dar suporte a renderização interativa de componentes Web Assembly. Além disso, eu tenho aqui a configuração do Render Mode Server, através do comando add server render mode e também a configuração para o Render Mode Web Assembly. Então eu estou configurando o meu aplicativo Blazor para renderizar componentes Blazor no lado do servidor e também do lado do cliente, graças a eu ter marcado aquelas duas opções. Então isso é muito importante entender. Então agora, para a gente testar, eu vou criar aqui no projeto Blazor Render Modes, na pasta Components, um componente bem simples. Vou vir aqui em Project, Add New Item, vou selecionar aqui Razor Component e vou criar aqui um componente que eu vou chamar Exibir Mensagem. Neste componente eu vou fazer assim, eu vou incluir aqui um button com um evento click, estou usando aqui os recursos do Bootstrap, né? E o evento onClick e eu estou definindo esse método que vai tratar o evento, exibir mensagem click. Então aqui no código eu vou definir uma variável para mim gerenciar a mensagem, que eu estou chamando aqui de mensagem do tipo string, e vou criar aqui o método exibir mensagem click que vai atribuir
uma mensagem aqui, a minha variável private mensagem. E eu vou exibir essa mensagem usando aqui uma forma bem simplificada, né? Eu vou usar um H4 e pronto, está aqui o meu componente exibir mensagem. Eu vou salvar e vou fechar. E agora, ó, aqui em Pages, eu vou criar aqui um outro componente, selecionando Add New Item, Razor Component, vou chamar de Render Modes. E aqui eu vou usar o meu componente que eu criei. Então, inicialmente, para mim poder acessar essa página aqui, ó, eu vou usar a diretiva Page e vou definir aqui uma rota, que eu vou chamar de Render Modes. E agora, vou usar o componente exibir mensagem para exibir a mensagem. Pronto. Então, com isso, ó, eu estou usando o componente exibir mensagem que eu acabei de criar. E agora, ó, eu vou vir aqui no Nave Menu e aqui na definição dos menus aqui, ó, eu não vou usar esse menu aqui e aqui eu vou aproveitar esse menu aqui do Counter, vou usar a rota Render Modes que eu criei e aqui eu vou definir Render Modes. Então, com isso, eu tenho o meu componente, a minha página e agora nós vamos avaliar cada um dos Render Modes e o seu comportamento. Então, eu vou executar a nossa aplicação. Eu vou ter aqui, ó, a apresentação aqui da minha aplicação. E aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em inspecionar, vou selecionar Network e vou marcar a opção All. E a seguir, ó, eu vou clicar em Render Modes. Isso vai invocar a minha página que vai usar o meu componente. Olha aqui o botão, observe aqui, ó, Render Modes e olha aqui em Response. Eu tenho o HTML retornado da minha página, tá vendo, ó? Aqui está o HTML que foi processado no servidor e foi retornado. Se eu clicar aqui, ó, na guia WebSockets, eu não tenho nenhuma conexão usando o WebSockets. E se eu clicar aqui na opção WebAssembler, eu também não tenho nenhuma interatividade aqui. Então, eu não tenho conexão WebSocket e eu não tenho aqui nenhuma resposta, eu não tenho aqui, ó, nenhum download de componente. Então, isso significa que eu não estou usando nem o Blazor Web Assembler, nem o Blazor Server, e que eu estou fazendo aqui uma renderização estática. Se eu clicar no botão, ó, observe que não acontece nada, a mensagem não é exibida. Então, este é o módulo de renderização estática. Isso está ocorrendo porque o meu componente exibir mensagem, quando ele foi definido aqui, ó, eu não defini nenhum modo de renderização aqui no componente e nem na página. Tá vendo? Não defini o modo de renderização. E por padrão, os componentes usam o modo de renderização estático, onde o componente ele é renderizado no servidor e não existe interatividade. Então, por padrão, os componentes vão usar a renderização static e ele vai ser renderizado no stream de resposta e eu não vou ter a interatividade habilitada. Exatamente o que eu tenho aqui, ó. Então, eu não tenho atividade nem usando o Blazor Server, nem usando o WebAssembler, mas eu tenho aqui no meu response, né, em Render Modes, ó, o HTML estático que foi gerado no servidor e retornado aqui na aplicação. Então eu vou parar a minha aplicação e vou aqui na minha página Render Modes e vou definir aqui, ó, um outro modo de renderização. Para isso eu vou usar a diretiva no componente Render Mode. E aqui eu vou definir @renderMode. Vou usar aqui Server. Então agora eu estou definindo o módulo de renderização Server no meu componente, usando a diretiva @renderMode, definindo o modo de renderização como server. Então eu vou executar o projeto agora novamente e vamos ver qual é o comportamento. Então tá aqui minha aplicação, eu vou clicar aqui, ó, em inspecionar, vou clicar em Network. Aqui, ó, eu vou selecionar a guia WebSockets e eu vou clicar em Render Modes. Olha aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho uma conexão WebSocket. Se eu clicar na guia WASM, ó, eu não tenho nenhum assembly sendo baixado. Então clicando aqui, ó, na guia WebSockets e clicando aqui em exibir mensagem, eu vou ter aqui a exibição da mensagem. Então eu tenho aqui o modo de renderização server e o meu componente ele é iterativo. Então, no Render Mode Server, a renderização é interativa feita no servidor usando o Blazor Server. Então, é usada uma conexão WebSocket que é estabelecida entre o cliente e o servidor. E o componente se torna interativo. É por isso que quando eu seleciono aqui, ó, eu vejo a conexão aqui, ó, WebSocket, e eu tenho a interatividade.
Então eu vou retornar o meu projeto, eu vou pará-lo e agora eu vou testar o modo de interação, o Render Mode WebAssembly. Para fazer isso, eu vou ter que colocar o componente no projeto client, né? Então eu vou selecionar esse componente aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Vou marcar nele, vou clicar em Cut e vou aqui no projeto client, ó. E vou dar um paste. Tá aqui, ó. O meu componente tá no client agora. Então agora eu vou vir aqui em Pages, em Render Modes, e aqui eu vou ter agora que referenciar o meu projeto, né? Blazor Render Modes, cliente exibir mensagem. Pronto. Estou aqui especificando aqui a referência ao meu componente exibir mensagem que agora está no projeto client. E agora eu vou mudar aqui o Render Mode para WebAssembly. Então agora eu vou fechar tudo aqui, vou salvar, né? E vou dar um build aqui na minha solution, que eu mudei o componente de lugar, né? Vou executar, então vou clicar com o botão direito, vou clicar em inspecionar, vou clicar aqui em Network, vou selecionar aqui, ó, WebSockets e vou clicar em Render Modes. Ó, observe que eu não tenho nenhuma conexão WebSocket aqui, ó. Agora eu vou clicar na guia WASM. Olha aqui, ó, os assemblies sendo baixados, ó. Inclusive o runtime do .NET aqui, ó, .NET Native WASM foram baixados. Então eu tenho aqui, ó, a renderização feita no WebAssembly. Se eu clicar em exibir mensagem, eu tenho aqui a iteratividade, a mensagem está sendo exibida. Então, no Render Mode WebAssembly, a renderização interativa é feita no cliente usando o Blazor WebAssembly. Então o componente é renderizado no cliente e ele vai se tornar interativo porque é feito o download do runtime do .NET e do Blazor App Bundle, que são os assemblers, né, que são baixados e cacheados, como eu mostrei aqui, ó. Então esse é o modo de renderização WebAssembly. Então eu vou fechar, vou retornar aqui para o meu projeto e agora eu vou vir aqui, ó, e vou definir o Render Mode Automatic. Vou executar a aplicação, vou clicar com o botão direito aqui, ó, em inspecionar, vou vir aqui, ó, em Application, vou selecionar Storage aqui, ó, e vou clicar nesse botão aqui, ó, Clear Site Data. Aí eu vou clicar em Network novamente e agora eu vou clicar em WS e vou clicar em Render Modes. Olha aqui, ó, eu tenho uma conexão WebSocket. E se eu clicar em WASM, ó, eu tenho os downloads também dos assemblers e do runtime do .NET. Então eu tenho os dois, a conexão WebSocket e o download dos assemblers. Então na primeira visita é feito aqui via WebSocket e nas demais feita via WebAssembly. Se eu clicar em exibir mensagem, eu vou ter a iteratividade também. Então neste modo, no modo automático, na primeira conexão é usado o Blazor Server e em segundo plano o runtime do .NET e do pacote Blazor App, os assemblers, né, são baixados e cacheados. E nas próximas visitas será usado o Blazor WebAssembly. Então com isso nós vimos na prática o funcionamento dos modos de renderização. Então agora eu vou mostrar algumas regras básicas usadas para aplicar esses modos de renderização. Então, ó, os modos de renderização, eles se propagam pela hierarquia de componentes. Então, se eu definir um modo de renderização num componente pai, o componente filho vai herdar esse modo de renderização. Isso é importante saber. E o modo de renderização padrão é static. Por quê? Pelo seguinte, ó, quando você não define o modo de renderização, o roteamento é feito aqui em routes. Ó, e esse componente aqui, por padrão, o modo de renderização dele é estático. E como ele vai rotear as páginas e os componentes, eles vão herdar aqui o modo estático desse componente. Então uma regra que você deve usar é que os modos de renderização Server, WebAssembly e Auto, eles podem ser usados a partir de um componente static, incluindo o uso de diferentes modos de renderização para componentes irmãos. Lembrando que os componentes irmãos são componentes que estão no mesmo nível de hierarquia, dentro da hierarquia de componentes. Outra regra importante é que você não pode alternar para um modo de renderização diferente em um componente filho. Por exemplo, um componente renderizado como server não pode ser filho de um componente WebAssembly. E
Os parâmetros passados para um componente filho interativo de um pai estático devem ser serializáveis no formato JSON. Então, você não pode passar fragmentos de renderização, os render fragments, ou conteúdo filho de um componente pai estático para um componente filho interativo. E para concluir, eu vou apresentar aqui como aplicar os modos de renderização. A maneira mais comum é usar a diretiva @renderMode diretamente no componente, como nós fizemos no exemplo aqui. A segunda forma é usar o atributo @attribute na definição do componente. Por exemplo, vou vir aqui em RenderModes, então aqui eu posso fazer assim, ó. Ao invés de eu usar aqui a diretiva @renderMode, eu posso vir aqui usar attribute e aqui definir render mode, e eu tenho as opções, ó, Auto, Server e WebAssembly. Essa seria uma outra forma. Essa abordagem você deve usar somente em componentes que não podem ser instanciados diretamente. Porque quando você faz isso, né, você está querendo dizer que esse componente ele só vai poder ser renderizado dessa forma, né? E um outro cenário que você pode usar é quando você precisa especificar um modo de renderização para todas as instâncias deste componente. Aí você define o modo de renderização na definição do componente usando aqui o @attribute. Então vamos voltar aqui e deixar como estava antes, né? E eu posso também definir um render mode para a aplicação inteira. Para mim fazer isso, basta eu definir o render mode no componente de nível mais alto da hierarquia de componentes, que não seja um componente raiz. Então, por exemplo, aqui para minha aplicação, eu posso vir aqui em app, em routes aqui, ó, e posso definir aqui o modo de renderização, ó. @renderMode, sério, eu posso fazer isso aqui, ó. @renderMode, @renderMode, e aqui definir server, e naturalmente eu vou ter que fazer isso aqui, ó, porque são dois componentes que eu estou usando aqui em app. Com isso, toda a minha aplicação vai usar o modo de renderização server, porque os componentes todos vão herdar esse modo de renderização. Então eu tenho essas três formas de aplicar os modos de renderização: diretamente no componente, na definição do componente, e também posso aplicar o render mode para a aplicação inteira. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.